Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e eu estou com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? E aí, Felipe, tudo bem? Eu tô melhor, cara. Obrigado lá pelos pensamentos positivos na última abertura. Pois é. Peguei Covid, cara. E ó, reforço o que o Geraldo disse no último episódio. Tome a 4ª dose, tome a dose de reforço, porque Covid tá aí, não é brincadeira não. 4ª, 5ª, dupla valente, trivalente, o que aparecer, você se protege aí. Você tem a vacina da gripe também, tomem vacina, pessoal, que o vírus está circulando. Mas, Geraldo, justamente por isso, eu não pude estar na gravação de hoje. Com quem que a gente conversou? Hoje a gente vai conversar com a Karina Lange Calandrin. Ela é uma especialista em Oriente Médio, na relação Brasil, especialmente na relação Brasil-Israel, mas tem muita pesquisa sobre o Líbano, enfim, uma baita especialista aí sobre o Oriente Médio. E um papo gostoso, viu? Karina fala bem, você vê no tom de voz que ela manja muito do assunto. É isso aí, Geraldo. Tô ansioso para ouvir o episódio. Para quem não conhece, a Karina, ela é pós-doutoranda lá no Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI-USP. Ela também é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, a Uniso. E faltou alguma coisa, Geraldo? Não, ela é uma pesquisadora já há bastante tempo, conhece a região, foi a Israel várias vezes, narra um pouco disso aí na nossa conversa. Então tem um conhecimento muito apurado da política doméstica israelense e das implicações dessa política doméstica na política externa. Então tá, ótimo. E olha, antes de ir pro papo, eu queria te pedir para apoiar esse projeto de divulgação científica. É muito fácil, basta entrar lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você tem várias formas de ajudar financeiramente. E se você não puder ajudar financeiramente, sempre vale compartilhar com um amigo ou dar 5 estrelas lá no seu agregador favorito, porque isso ajuda bastante a gente, não é isso? É isso aí. Você pode apoiar pelo PicPay, pelo Patreon ou pelo Catarse, ou pode compartilhar. Se quiser escrever pra gente aqui também, escreva em perguntas@chutandoaescada.com.br que a gente vai ler o seu recadinho. Então é isso aí. Então vamos pro papo, Geraldo? Vamos lá, vamos falar com a Karina Lange Calandrin. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, gente, hoje eu recebo aqui a Karina Stange Calandrin. A Karina é doutora em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, é professora da Universidade de Sorocaba e é pós-doutora no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A Karina tem uma pesquisa aí já há bastante tempo sobre o Oriente Médio. Ela estava falando aqui para mim que fez um doutorado sobre o Líbano e recentemente tem publicado artigos sobre política externa brasileira em relação aos evangélicos, em relação a essa aproximação entre certos grupos brasileiros e essa ideia de Israel, né? Ou pelo menos a ideia que os nossos evangélicos fazem do que seria Israel. E também ela tem estudado como esses grupos da extrema-direita se organizam internacionalmente, também estão se organizando dentro de Israel. Karina, é um prazer ter você aqui. Obrigado por topar falar com a gente. Muito obrigada pelo convite. Sou muito fã do trabalho de vocês. Que legal. Então acho que podemos começar por aí, né? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz aqui normalmente para os convidados. Como é que você foi parar no Oriente Médio, Karina? O que te levou aí essa linha de pesquisa? Isso, nossa, foi um tempo atrás já na graduação. Eu fiz graduação em Relações Internacionais também, na PAP, aqui em São Paulo. E eu tinha interesse em estudar conflitos internacionais, estudar segurança internacional. Essa é uma área que eu gostava muito de estudar. E fiz iniciação científica. E na iniciação científica eu fiquei eu fui pesquisar conflitos que eu poderia estudar, né? E aí o Oriente Médio apareceu, né? Infelizmente é uma região que tem muitos conflitos. E dentro dos conflitos do Oriente Médio, aí
os professores, né, vão direcionando, porque a gente quer abraçar o mundo, né, principalmente quando a gente está no começo de uma iniciação científica. E aí, dentro dos conflitos do Oriente Médio, eu me interessei em estudar o conflito Israel-Palestina por conta da duração do conflito. É um conflito já que existe há mais de um século e que não se mostra uma resolução para ele. E aí eu fiquei interessada em estudar o que acontecia, né? Porque se dava dessa forma. E aí acabei me interessando, estudar processo decisório, estudei na iniciação científica, no TCC, no mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado. Então é um tema que foi mostrando vários caminhos e possibilidades de estudo. Apesar de falar de conflito, hoje eu analiso coisas diferentes do que comecei analisando. Então você está trabalhando com... Você trabalhou com o conflito Israel-Palestina, você me disse que também trabalhou com a invasão do Líbano, a guerra, né? Israel-Líbano, nos anos 80, mas sempre sobre uma chave de tomada de decisão, de processo decisório? Sim, sempre estudei dentro de IRI, né? Dentro da análise de política externa e processo decisório. Então, dentro das teorias de processo decisório, fui na minha tese de doutorado, fui pesquisando mais sobre a psicologia política, psicologia social, para entender tomada de decisão, né? E a Guerra do Líbano, apesar de ter esse nome, né, ela não foi uma guerra contra o Líbano, foi uma guerra contra a Organização para a Libertação da Palestina. Então, Israel entrou no Líbano, se aproveitando de uma situação de guerra civil que o Líbano passava na época, e para lutar contra a OLP. Então entra dentro desse campo do conflito, né, israelo-palestino. Muito bem, muito legal. Então conta um pouquinho pra gente, né, o que você chegou, você está me dizendo que chegou na extrema-direita, que a sua pesquisa mais recente é sobre extrema-direita, mas faz um panorama aí sobre o processo de tomada de decisão em Israel pra gente, historicamente, quem são os grupos mais preponderantes, para quem que a gente precisa olhar? Claro. Quando a gente fala de Israel, né, em geral as pessoas têm uma ideia, mesmo na área de relações internacionais, você tem uma ideia assim, muito diferente do que a gente tem de outros países. Então, quando a gente vai estudar a política externa brasileira, política externa dos Estados Unidos, tem diversos estudos que falam sobre os grupos de interesse, sobre as elites políticas, sobre os diferentes partidos políticos. Em Israel, a visão que parece muito é que existe um consenso, né? Então todo mundo pensa igual, todo mundo é preconceituoso, todo mundo é racista, e aí não se faz nenhum tipo de discussão sobre os diferentes grupos que existem em Israel. E o meu interesse era exatamente nessa chave, entender quais eram esses grupos, quais eram os interesses, entender a esquerda e direita em Israel e entender realmente se dá a dinâmica, né, de processo decisório. Eu queria entender esse quadro, né, de formação do processo decisório mesmo, né, e focando em política externa. Então, eu comecei estudando os diferentes grupos e, assim, aí Israel tem uma história interessante que às vezes a gente desconhece também no Brasil, né? Muito se fala do sionismo, mas existem diferentes tipos de sionismo de esquerda, de direita, sionismo religioso, sionismo não religioso, até às vezes antirreligioso, sionismo humanista, sionismo cultural, e o grupo que, vamos dizer assim, né, desde a fundação de Israel até final dos anos 70, o grupo que dominou a política israelense era uma esquerda socialista com muita influência da União Soviética e muito assim, que não religiosa, né, do ponto de vista judaico. Então você tinha grupos, eu gosto de falar de Davi Ben-Gurion, foi o primeiro-ministro de Israel, quando a gente fala de Golda Meir, também uma figura importante na política israelense, né, até hoje a única mulher que foi primeira-ministra de Israel, eram todos desse movimento de esquerda socialista, com muita influência naquele momento histórico, né, da União Soviética. Então, é interessante analisar isso, que às vezes pensam assim, em Israel como um país da direita, né? E não, por 30 anos de história, quem dominou o cenário político em Israel foi a esquerda. E uma esquerda, como eu falei, com essa influência da União Soviética. Então, por isso até inclusive nos anos 50, Israel era um país muito mais próximo da União Soviética, dentro do quadro da Guerra Fria, do que dos Estados Unidos. A aproximação com os Estados Unidos só vai se dar final dos anos 60 e se consolidar nos anos 70, que aí, sem coincidência, foi um período também que a direita subiu ao poder em Israel pela primeira vez. Então você tem muitos grupos políticos em Israel, e aí é importante não analisar somente o espectro político, como a gente vê no Brasil, assim, a esquerda e a direita no aspecto econômico, social,
mas também falar de aspecto de segurança, que tem o mesmo partido, por exemplo, ele pode ser de esquerda na questão econômica e pode ser de direita na questão de segurança, que a gente divide entre falcões e pombas, né? Então, os partidos falcões são aqueles menos abertos a negociações de paz, que não, por exemplo, tem uma visão muito mais dura frente ao combate ao terrorismo, e os partidos que são as pombas, né? Que tem uma visão mais à esquerda no aspecto de segurança e que tem uma visão diferente, então, sobre esses grupos, sobre os palestinos, sobre os países no Oriente Médio. Então, tem um outro tipo de visão. E tem o terceiro eixo para a gente entender os atores políticos em Israel, que é a questão religiosa. Então, você tem os atores que são os partidos ortodoxos, judaicos, partidos que têm uma ligação muito grande, não só do judaísmo enquanto grupo étnico, grupo cultural, mas vê o judaísmo como uma visão específica religiosa, que é o judaísmo ortodoxo, e os partidos que têm partidos não religiosos e têm partidos antirreligiosos. Isso mesmo dentro do espectro judaico, né? Fora os partidos árabes, que temos também, sempre estiveram representados no parlamento de Israel, e partidos que não se identificam como árabes nem judaicos, mas são de uma esquerda mais comunista. Tem o Partido Comunista de Israel, tem partidos mais à esquerda em todos os espectros, que inclusive são não religiosos e dialogam árabes e judeus dentro do contexto político. Então, assim, realmente a política israelense, se a política brasileira para a gente parece muito confusa, às vezes, a política israelense ela é muito complexa. São muitos atores políticos e você também ainda tem o aspecto, como eu falei, étnico. A gente não pode só separar judeus e árabes, e tem os não árabes, tem os que não é judeu nem árabe, né? Que são 5% da população de Israel. São 20% de árabes, 75% de judeus e 5% que não são nem árabes nem judeus, são outros, né? Outros grupos étnicos. Você também tem a diferença étnica dentro dos judeus. Então, você tem judeus da Europa, que aí são os judeus askenazitas, a gente fala judeus da Europa Central e mais leste europeu, sem contar a Rússia. Você tem os judeus russos, né? Você tem os judeus Mizraim, que são, tradução do hebraico, são judeus do leste, mas que são judeus provenientes dos países árabes. Então, Iraque, Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, que tinham populações, todos esses países tinham populações judaicas. Você tem também os judeus sefaraditas, que são da Península Ibérica e norte da África, e os judeus etíopes, né, provenientes da Etiópia. Então, são realmente grupos étnicos que têm representações políticas e interesses políticos diversos. E juntando todas essas outras camadas que eu expliquei anteriormente. Então, a política israelense é muito complexa, ela tem se tornado cada vez mais complexa. Depois a gente pode falar da situação atual, que Israel vive uma crise política nunca antes vista, passaram 5 eleições em 3 anos, então realmente o quadro político tem se tornado cada vez mais complexo, mas que é um quadro político que sempre esteve presente na política israelense. Então, para entender processo decisório, tem que se entender todos esses quadros, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, dos efeitos, eu estudei na minha tese muito o discurso de vitimização judaico-israelense a partir do Holocausto. Isso eu estou falando de uma perspectiva desses judeus askenazitas, dos judeus da Europa, porque os judeus, por exemplo, Mizraim e Sefaradim, não passaram pelo Holocausto. Então, eles não têm presente em si essa memória coletiva. E isso acaba mudando dentro do quadro político a própria representação, né? Como as elites políticas em Israel elas vão mudando, então, nos primeiros 40 anos de Israel, a elite política era basicamente askenazita, o discurso da vitimização do Holocausto ela é muito presente. Quando o quadro político vai mudando e os Mizraim vão ganhando mais relevância dentro do aspecto político e também lutando, né? Tem um movimento dos Panteras Negras em Israel, que é um movimento desses judeus Mizraim, né? Judeus árabes, podemos dizer assim, provenientes dos países árabes, isso vai mudando o desenho político com uma maior participação desses judeus dentro da política israelense. Então, é uma política muito complexa. A gente não pode dizer, todos os israelenses pensam igual. Muito pelo contrário, o que você mais tem são posições políticas diferentes e divergentes. E isso influencia no processo decisório. Então, tem que analisar o interesse dos religiosos, você tem que analisar o interesse daqueles que são de esquerda econômica, mas ao mesmo tempo são de direita na questão de segurança e como que isso você vai conciliar dentro de uma pauta, numa agenda política. Então, fora os interesses, obviamente, pessoais. Então, na minha tese, eu analisei esses aspectos de psicologia política e social mais amplos, mas também tinha que analisar as figuras. Então,
primeiro-ministro da época, Menachem Begin, o ministro da Defesa, Ariel Sharon, né? Então são figuras também centrais que influenciam esse debate, né? Esse discurso político. Karina, deixa eu te pedir para explicar uma coisa, porque isso aqui é a internet, né? E a internet ela é perigosa. Quando você fala de discurso de vitimização do Holocausto, o que você está querendo dizer com isso? Que discurso é esse? Como que esses grupos mobilizam esse discurso? Claro, né? Isso é uma excelente pergunta. Sim, o Holocausto, ele de fato ele aconteceu, ele vitimizou mais de 6 milhões, são os números que temos, né, de confirmados de judeus que foram mortos durante o Holocausto, fora os sobreviventes e fora aqueles que, né, ainda desconhecemos os números, né? Então estima-se que são mais de 7 milhões de vítimas do Holocausto judeus, fora os outros grupos que também foram vitimizados durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Terceiro Reich alemão. Quando eu falo do discurso de vitimização, é como o discurso do Holocausto, né, a causa dos judeus terem sido, né, sofrido um genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, como isso influenciou o discurso político israelense para, por exemplo, defender o direito à terra, ou defender o direito à terra de Israel, né, tipo, do Estado, né, Israel, ou defender, por exemplo, políticas de defesa de Israel frente aos palestinos, né. Então, vou citar um exemplo específico, concreto, para deixar um pouco mais claro. Durante a tese, eu estudei, então, a invasão de Israel ao Líbano em 1982, que tinha como objetivo ali ser uma operação militar muito rápida, era chamada Operação Paz para a Galileia, que na época a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, ela estava localizada, assim, vamos dizer, o seu quartel-general, né, a sua base, ela estava no sul do Líbano na época, e eles utilizavam essa base para lançar ataques em direção a Israel, então na fronteira sul do Líbano, próximo à fronteira norte de Israel. Então eles lançavam muitos ataques, considerados por Israel na época ataques terroristas, em direção, né, a Israel, dentro do contexto ali dos anos 80, do conflito Israel-Palestina, que mudou bastante ao longo do tempo. Então, com isso, o gabinete decidiu que eles iam fazer uma operação de 72 horas para invadir, eles iam entrar no Líbano. O Líbano na época estava passando por uma guerra civil, uma guerra que durou quase 20 anos, 75 até 94. Então eles iam invadir e entrar no território libanês com o objetivo de destruir as forças da OLP e expulsar a OLP do sul do Líbano. Esse era o objetivo da operação. Então, assim, era uma operação rápida. Não foi o que aconteceu. A operação durou anos. Israel ficou preso, entre aspas, dentro do Líbano por anos. Porque não só eles resolveram enfrentar as forças da OLP, mas eles resolveram se envolver na guerra civil libanesa. Porque eles acreditavam que se a guerra civil na época era entre os muçulmanos, os libaneses muçulmanos, e os libaneses cristãos, chamados maronitas. E eles achavam que se os maronitas vencessem a guerra, o Líbano se tornaria um parceiro de Israel na região. O Líbano se tornaria um aliado de Israel na região, porque tinha um discurso já de grupos, né, principalmente da falange maronita, de que eles não eram árabes, de que eles eram, na verdade, herdeiros dos fenícios. Então, novamente, uma estereotipação negativa dos árabes dentro também do conflito libanês e não só Israel-Palestina. Então, depois a Liga Árabe se envolveu para tentar forçar um cessar-fogo, e aí o exército sírio entrou na guerra do Líbano a pedido da Liga Árabe, e aí Israel resolveu enfrentar os sírios também na guerra. Então, militarmente foi um caos e politicamente também. Então, esse discurso, aí eu analisei documentos durante a minha tese, né, documentos que foram desclassificados em 2013, documentos oficiais do governo, então relatórios de reuniões, correspondência entre o Mossad e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, então, para tentar analisar esse quadro. E havia uma crença de que os maronitas eram uma minoria étnica, porque eles eram fenícios. Então, eles eram uma minoria étnica, e como Israel, né, os judeus, tinham passado pelo Holocausto, Israel tinha o dever de ajudar os maronitas, porque tinha o dever de salvar essa minoria étnica no Oriente Médio. E aí, por esse motivo dos maronitas serem uma minoria étnica no Líbano, se eles ganhassem a guerra, eles iam ficar ao lado de Israel, porque Israel também era uma minoria étnica e que tinha passado por um massacre no passado. Então, existia essa ideia, né? Então, quando eu falo da vitimização do Holocausto, essa ideia de que os judeus foram vítimas, então eles têm o papel de ajudar outras vítimas, né? E esse caso, os maronitas, e uma ideia também de superioridade moral nesse aspecto, né? Então, que eles tinham a superioridade moral de salvar os maronitas, né? Então, a partir, obviamente, do meio militar, né? Utilizando a força militar para atingir esse objetivo maior, que era um objetivo político e também moral. Então, é nesse aspecto que eu utilizo,
E a gente vê isso na literatura, tem um autor muito interessante, israelense, ele é psicólogo, né, mas trabalha com a psicologia social, psicologia política, que é o Daniel Bartal, ele é professor da Universidade de Tel Aviv, e ele trabalha com esses temas, né, de memória coletiva, de vitimização. Então, como esses discursos, eles acabam, são utilizados pelo discurso político, né, pelas vozes, pelas lideranças políticas, também como forma de legitimar políticas que o governo da vez, né, queira implantar. Então, nessa linha que eu utilizo esse termo da vitimização do Holocausto. Muito bom e muito esclarecedor, né? Antes que comecem a acusar a gente de qualquer coisa aí. Esse conflito que você está descrevendo é o conflito que dá origem ao Hezbollah também, né? Exatamente, né? Inclusive, um dos grupos que surgiu depois da Guerra de 82 e muito fomentado por essa interferência de Israel no conflito é o Hezbollah, que em 2006 Israel vai invadir o Líbano uma segunda vez, né? Inclusive esse termo, você estava falando de polêmicas, esse termo invasão também é polêmico, né? Partindo do conceito acadêmico e em segurança internacional, eu não consigo ver um termo melhor, a não ser usar o termo invasão, mas já sofri críticas por usar esse termo invasão, porque Israel estaria se defendendo, então invasão dá uma conotação de culpa, então não poderia utilizar o termo invasão, mas Israel adentrou o território libanês para combater o Hezbollah em 2006, né? E é um grupo que até hoje existe, é um grupo que, inclusive, é um grupo político, faz parte do parlamento libanês e que hoje também está envolvido na guerra da Síria, né? Então atua na região e é financiado pelo Irã. Então são vários atores aí que se envolvem. Perfeito. Você mencionou, quando você estava discorrendo, né, sobre esses vários grupos de interesse dentro de Israel, essas várias facções, você mencionou a crise política contemporânea em Israel, né? São várias eleições aí nos últimos anos, mas eu sempre acho curioso, alguém precisa explicar mesmo, né? Porque as eleições acontecem, mas o governo, ou pelo menos a figura do líder, muda muito pouco, né? A gente continua ali com o Netanyahu à frente do governo, as coalizões mudam um pouco, quem está disputando ou quem está desafiando muda um pouco, mas parece que não há muita mudança efetiva, né? Você quer falar um pouco do contexto contemporâneo e aí também desses grupos de extrema-direita que acabam sendo seu interesse de pesquisa mais recente? Então, Israel, realmente, por conta do sistema político israelense, que é um parlamentarismo de coalizão, né? Hoje em dia esse termo está ficando difundido porque no Brasil dizem que a gente tem um presidencialismo de coalizão. Então, Israel tem um parlamentarismo de coalizão e sempre foi esse modelo. Então, desde 48 até hoje é o mesmo modelo político. Eles nunca tiveram uma reforma política mais profunda para discutir esse modelo. E ele foi um modelo adotado porque exatamente por essas características que eu falei no início da sociedade israelense. Então, você tem muitos grupos, você tem muitos interesses diferentes em diversas áreas. Então, eles pensaram que seria melhor abarcar diferentes partidos. Então, Israel, apesar de ser um país pequeno, né, territorialmente falando, em termos de população também, agora tem 9 milhões de habitantes, mas sempre teve um sistema multipartidário. Israel tem diversos partidos políticos que representam todos essas diferentes clivagens da sociedade, do aspecto econômico, social, étnico, religioso e de segurança. Então, são diferentes interesses que estão ali colocados em jogo. Só que acontece, né? Para você, no sistema parlamentarista comum, né? Você precisa ter maioria para governar. Uma vantagem que a gente pode ver do sistema parlamentarista para o presidencialista é que no sistema parlamentarista a governabilidade ela é garantida, porque necessariamente o executivo é formado após o legislativo ser formado e é a maioria do legislativo que forma o executivo. Então, você tem ali o primeiro-ministro, ele tem maioria no parlamento, então ele tem uma governabilidade garantida. Só que nenhum partido na história de Israel conseguiu ter maioria do parlamento sozinho, nunca conseguiu ter 61 cadeiras, que é 50% mais né, de 120 cadeiras que tem no parlamento de Israel. Então, eles têm que formar coalizões. Como é esse processo de formar coalizões? Depois das eleições, quando são apurados os votos, esses votos, essas porcentagens de votos são revertidas em cadeiras no parlamento, a partir de uma cláusula de barreira. Então, você tem os partidos que foram eleitos. Esses partidos, né, são convidados pelo presidente de Israel, uma cerimônia simbólica, para decidir qual partido vai ter a prioridade de formar o governo, né? Então, tentar formar o governo. Em geral, quem tem a prioridade é sempre o partido com o maior número de votos, mas já teve situações na história
história que não foi assim. Então, é uma regra, mas que já tiveram exceções. Então, o que acontece? Esse partido que tem maioria das cadeiras ou que tem a prioridade para formar o governo, ele tem ali 45 dias para formar o governo. Então, ele tem 45 dias para conversar com outras figuras, né, outros partidos que foram eleitos e tentar formar 61 cadeiras e apresentar para o presidente de Israel, olha, esse aqui é o governo com essa mínimo 61 cadeiras, mas, né, pode ter, obviamente, mais, quanto mais cadeiras na coalizão, melhor, uma coalizão mais estável. Nesse meio do caminho, então, depois que forma o governo, então aí tem vezes, né, depois que passa esses 45 dias, se eles não conseguem formar, o segundo partido, né, que teve a prioridade na votação lá inicial, pode tentar formar, tem mais aí 30 dias para tentar formar, se não consegue, abre uma terceira tentativa para qualquer partido que tem que conseguir formar, tá ótimo. E aí, se não consegue, né, que já aconteceu em Israel, se não consegue formar depois desse período todo, acho que totaliza 90 dias, se não consegue formar nesse período todo, convoca-se novas eleições, para daí 6 meses. Então, já aconteceu em Israel mais de uma vez. Então, é uma situação complexa. Formando, então, o governo ele tem mandato de 4 anos. Só que ele pode cair no meio do caminho. Tem possibilidades que o governo cai, que são previstas, né? Não é como no presidencialismo, que tem que acontecer um crime, um processo de impeachment, nada. São já formas previstas para realmente o governo ser dissolvido. Uma delas é a perda da maioria. Então, no meio do caminho, se um partido ele decide sair do governo, ele pode sair do governo, né? Ele não concorda com alguma posição, ele pode sair do governo. Se sai do governo e esse governo perde a maioria, então saiu um partido, né? O governo tinha 61 cadeiras. Quando ele tem o mínimo, né, qualquer partido que sai, ele perde a maioria. Então, perdeu a maioria, novas eleições têm que ser convocadas. E aí, forma todo o período eleitoral novamente. Outra forma é a moção de desconfiança. Então, quando há alguma política não está sendo conduzida de uma forma que agrade, né, o parlamento ou mesmo a população está se revoltando, é possível pedir uma moção de desconfiança. Só que essa moção de desconfiança ela tem que ser votada no parlamento e precisa de maioria para passar. Então, se tem a maioria que aprova essa moção de desconfiança, o governo é dissolvido e novas eleições são convocadas. Então, o que a gente vê neste momento em Israel? E por que Israel passou por 5 eleições nesse período tão curto, né? Porque os governos eles são muito instáveis. O Netanyahu ele é uma figura, né, que já foi primeiro-ministro no passado, né, ele foi primeiro-ministro pela primeira vez em 96, então de 96 a 99, que é um período importante. Isso eu vou falar agora, mas tem relação com a extrema-direita, porque ele assume como primeiro-ministro a primeira vez na eleição seguinte ao assassinato de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin foi primeiro-ministro de Israel nos anos 90, né, e já tinha sido antes também, mas nos anos 90, e ele é o responsável pela assinatura dos acordos de Oslo. Então, aquela foto famosa que tem, né, do Yasser Arafat e um representante de Israel apertando a mão com o Bill Clinton atrás, era o Yitzhak Rabin. E o Yitzhak Rabin, ele é assassinado por um extremista israelense judeu. Ele é assassinado em Tel Aviv depois de um comício político, e uma das figuras políticas que falava contra o Yitzhak Rabin, falava contra os acordos de Oslo, era ninguém mais, ninguém menos que Benjamin Netanyahu. E ele ganha as eleições seguintes, né, em 96, o Likud, o partido dele, é o partido mais votado, ele consegue a prioridade para formar o governo, e ele forma o governo, e fica 3 anos no poder, até que o governo dele também cai, em 99, e aí adiantam as eleições 1 ano, e outro governo assume em 2000. Ele volta depois ao poder em 2009, então 10 anos depois. E ele permaneceu ininterruptamente no poder de 2009 até 2021. Aí em 2021 ele fica 1 ano e meio fora, porque ele não consegue formar governo, e agora voltou ao poder no final de 2022. O que acontece, né? Eram para ter acontecido eleições, já estava previsto eleições em 2019, elas iam acontecer em novembro de 2019, acabam sendo antecipadas para março, porque o governo dele perde a maioria no final de 2018. Inclusive, eu fiz doutorado sanduíche em Israel e eu estava lá nessa época. Então, em dezembro de 2028, inclusive no Natal, dia 25 de dezembro, o governo perde maioria e as eleições são antecipadas. Então, antecipam as eleições de novembro de 2019 para março de 2019. E começa a disputa política. Até então, não parecia que tinha uma crise muito grande. Só que o Netanyahu, ele também não só tem a questão da conjuntura política que eu estou descrevendo, mas o Netanyahu tem várias acusações de corrupção, tá? Ele tem alguns casos correndo na justiça
Justiça sobre corrupção. Então, que ele teria corrupção passiva, tem troca de favores, tem corrupção ativa também, que ele teria dado dinheiro para meios de comunicação para falarem bem do governo dele. Então, você tem todo tipo de caso ali para o Netanyahu. Então, ele está sendo investigado. E em Israel há uma legislação que durante o período eleitoral os processos judiciais ficam parados e a mídia não pode noticiar, porque seria para não influenciar, né, a presunção de inocência. Então, como ele ainda não foi julgado, né, ele não foi condenado, há a presunção de que ele poderia ser inocente, né? E com isso, ele não pode ser divulgado. Então, a mídia não pode falar dos processos, a justiça não pode andar com os processos, tudo isso para evitar influenciar o processo eleitoral. Então, para ele é vantajoso, porque o processo dele fica parado, a mídia não pode falar sobre, então fica realmente, para ele é vantajoso essas inúmeras eleições. E ele tem foro privilegiado sendo o primeiro-ministro. Então, também é vantajoso para ele se manter no poder. Então, há esse interesse dele de se manter no poder. O Netanyahu, ele é uma figura muito habilidosa politicamente, visto, né, todo esse período que ele passou no poder, não foi à toa, ele tem uma habilidade política grande. Só que ele foi fazendo inimigos também nesse processo. Ele foi traindo aliados políticos. Então, mesmo na direita, quanto no centro, ele já fez alianças com a direita, com o centro, né, com a esquerda, não durante os governos dele. O Likud já fez com a esquerda, mas não durante os anos do Netanyahu. Mas ele já fez aliança com o centro, já fez com centro-direita, com os religiosos. Então, assim, ele já fez aliança com quase todos os partidos, tirando a esquerda e os árabes. Então, assim, só que o problema é que ele foi traindo esses aliados. Então, ele prometia coisas para os aliados e não cumpria, porque ele só visava o seu próprio interesse. Com isso, ele foi perdendo possibilidades de formar governo, porque uma vez que você precisa de aliados para formar o governo, mas você traiu esses aliados no passado, eles não vão querer formar governo com você. Então, ele foi perdendo a possibilidade de partidos para formar governo. E foi se juntando uma aliança muito grande anti-Netanyahu. Isso na sociedade israelense, porque tem muitos israelenses que não aguentam mais o Netanyahu. Tanto é prova disso que, se você for ver, o Likud, na maior parte dessas eleições, foi o partido mais votado, mas não chegou a ter metade dos votos, né? Teve 1/3 dos votos. Então, você tem mais pessoas que não querem votar no Netanyahu do que pessoas que querem votar no Netanyahu. O problema é que, por conta desse sistema político, dessa conjuntura política, ele acaba conseguindo formar governo. Então, várias vezes ele tentou formar governo, só que o governo não conseguia formar. E aí tiveram 2 eleições nesse período, nessas 5 eleições, 2 eleições que ninguém conseguiu formar governo. Aí você tem uma eleição que, em 2020, também com muita pressão da pandemia, né? A pandemia pressionou muito, tiveram eleições em março de 2020, né? Então, quando a pandemia estava começando em Israel, tiveram eleições. Então, nesse sistema, o Netanyahu acabou formando o governo com um partido que hoje é a oposição, por exemplo, a ele, que na época era o Azul e Branco, Kahol Lavan, hoje não existe mais esse partido, é outro, mas o líder ainda existe na política, que é o Benny Gantz. Inclusive, o Benny Gantz teve a maioria dos votos e teve a prioridade de formar o governo e acabou formando com o Netanyahu. Por quê? Por causa da pressão também da própria pandemia, de evitar uma crise política no meio da pandemia. Só que esse governo durou 1 ano, aí caiu o governo, então ele não conseguia formar governos que conseguissem permanecer junto, né, permanecer unido. Aí ele perdeu nas eleições de 2021, ele acabou perdendo, conseguiu formar que foi um governo mais, vamos dizer assim, diverso da história de Israel. Se formou uma coalizão que incluía partidos de todos os lados, incluía partidos de direita, de esquerda, os árabes. Foi a primeira vez que um partido árabe entrou na coalizão, que não era só a oposição, né? Entrou na coalizão, tinha partido do centro, tinha partido religioso, tinha todo quanto é tipo de partido naquela coalizão. Era um Frankenstein, e tanto que todo mundo dizia que a coalizão não ia durar muito, durou pouco menos de 1 ano. Aí, por conta do período eleitoral, ainda o Yair Lapid continuou como ministro mais um tempo, mas assim, foi um governo que durou pouco também. Mas que foi uma coalizão. O que fez esses partidos se juntarem? Porque eles eram anti-Netanyahu. Então foi assim, né? Todo mundo que é anti-Netanyahu se junta para formar um governo e evitar que o Netanyahu continue no poder. E aí tiveram as eleições agora, em novembro de 2022. E aí nessas eleições tivemos um quadro diferente. Aí que entra na extrema-direita. A extrema-direita em Israel, ela surge pela primeira vez nos anos 90, tá? Com uma figura chamada Meir Kahane. O Meir Kahane era um rabino ortodoxo que resolve, mas é diferente dos outros partidos ortodoxos, né? Era um partido ortodoxo de extrema-direita. Então ele resolve fundar um próprio partido
ortodoxo, mas que de extrema direita. Porque existem partidos ortodoxos em Israel que são de esquerda, por exemplo, na questão econômica, sabe? Então, é aquela questão, né? Ser religioso, ser ortodoxo, não é a única coisa que torna um partido de direita, né? Tem a questão econômica, social, existe a questão de segurança. Então, o Meir Kahane fundou esse partido e concorreu nas eleições em 90. E ele conseguiu uma cadeira. Ele conseguiu uma cadeira no parlamento, mas na oposição, né? Não entrou no governo. E depois, nunca mais a extrema-direita conseguiu voltar ao poder em Israel. Não quer dizer que não existam adeptos, existem os kahanistas, né? Que são os herdeiros do Kahane, existem até hoje. Mas eles nunca tinham conseguido passar a cláusula de barreira e entrar no parlamento. Até 2021, na verdade. Em 2021, nas eleições, eles conseguem, 2 partidos acabam passando a cláusula de barreira e conseguindo entrar no parlamento. Um deles, né, liderado pelo Itamar Ben-Gvir, que é uma figura, né, muito polêmica. São realmente, assim, fascistas, né? Um discurso muito preconceituoso, muito anti-árabe, muito misógino, muito anti a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, é realmente o pacote cheio, né? E ele conseguiu se eleger, mas ficou na oposição, né? No governo de união nacional, eles não entraram. E aí ficou o governo de oposição, até essas últimas eleições. Aí, em 2022, eles não só 2 partidos se elegem, 3 partidos de extrema-direita se elegem, e os 2 que já tinham conseguido cadeiras em 2021, eles conseguem mais cadeiras ainda. Então, eles aumentam o número de cadeiras. Se eu não me engano, os 3 juntos dão, acho que 13 ou 14 cadeiras. Então, é um número significativo. E o Netanyahu consegue a prioridade para formar o governo. E ele se vê, né, frente aos partidos disponíveis, né, e vários que ele tinha traído, ele não conseguia fazer aliança, e viu os partidos de extrema-direita. E resolveu chamá-los para compor a coalizão. E eles aceitaram, obviamente. E hoje compõe a coalizão junto com o Netanyahu. Então, o Likud, ele tem 32 cadeiras, ele precisava, então ele se aliou, né? Então, hoje é a coalizão mais à direita de Israel, porque você tem o Likud, que é um partido, né, na questão econômica, só na questão religiosa eles não são de direita, na questão religiosa, eles não é um partido religioso, então eles são de centro, né, mas também não é antirreligioso, né, só não religioso. Então é um partido de centro. Você tem, mas na questão econômica, é um partido, né, que tem o discurso que a gente está acostumado a ver no Brasil do neoliberalismo e tudo mais, então é um partido mais à direita, e na questão de segurança é um partido à direita também, inegavelmente, né, um partido falcão, que a gente chama. E tem com ele na coalizão os de extrema direita, que são de extrema direita em tudo, e tem os partidos religiosos, né, que são os partidos já tradicionais religiosos, que são partidos que, por exemplo, um deles é a esquerda na questão econômica, que é o partido Shas, mas eles são, na questão tanto de segurança quanto na questão religiosa, eles são de direita. Então eles conseguem juntar esses interesses, e os partidos, por que eu disse que eles são de esquerda, por exemplo? Porque para a população ortodoxa em Israel, né, os ortodoxos, os ultra-ortodoxos judeus em Israel, essas questões, por exemplo, de assistencialismo, essas questões de renda mínima, de construção de escolas, de realmente políticas sociais, elas são muito fortes. Porque a população ortodoxa em Israel, em geral, ela tem uma condição econômica menor, ela tem uma condição econômica desfavorável, eles são mais pobres do que a média populacional em Israel. Então, eles precisam muito de apoio de governo para a construção de creches, para a construção de escolas, para a construção de moradia. Eles recebem auxílio do governo, então eles têm um programa de renda mínima que eles recebem. Então, para eles isso tudo é muito importante. Então, por isso que eu digo que eles, dentro num aspecto econômico e social, eles são mais à esquerda, né? Mas é muito nessas políticas para a população ortodoxa de Israel, né? Não que eles neguem que os outros recebam. Para eles tanto faz, contanto que os ortodoxos recebam. Então, são essas questões que para eles interessam. E aí ficou esse governo super à direita, e um governo que tem, né, colocado em pauta políticas excludentes, propostas de lei excludentes, né? Teve uma proposta de lei recente, por exemplo, que foi apresentada no parlamento, por exemplo, sobre violência contra a mulher. Então, isso foi uma proposta colocada no parlamento não pela extrema-direita, né? O contrário, a extrema-direita votou contra, que era para, por exemplo, pessoas, né? Principalmente homens, porque estatisticamente a maioria são homens, para que esses condenados por violência doméstica, eles tivessem que usar uma tornozeleira eletrônica. E essa tornozeleira, então, por exemplo, se eles têm ordem de restrição, né, contra o parceiro, contra a parceira, eles pudessem ser localizados com essa tornozeleira eletrônica e dar mais segurança para as vítimas. O que acontece é que os partidos de extrema-direita e o próprio Likud votou contra. E então essa proposta não foi aprovada no parlamento porque esses partidos votaram contra.
você não quer uma proposta pensando nas vítimas de violência doméstica, né? Então, é uma situação para a gente entender, fora propostas anti-árabe, anti a população palestina, que aí a gente pode também comentar. Eu me perdi um pouco aqui, te confesso. Porque, num certo sentido, é uma extrema-direita, mas não é exatamente a extrema-direita que a gente está acostumado aqui. Você estava falando dessa necessidade de programas sociais, né? E acho que isso tem a ver com o caráter religioso, né? Eu estou imaginando que essa extrema-direita ela apela para os judeus ortodoxos, que têm ali as suas atividades até restritas, né? Em termos de atividade econômica. Eu sei que participação no exército, por exemplo, os ortodoxos são isentos, né? Tem um certo prisma na coisa aí, ou eu que entendi errado? E aí acho que a segunda pergunta é como que esse fenômeno dessa extrema-direita se relaciona com os grupos de extrema-direita internacionais, que a gente, infelizmente, se acostumou a ver aí nos últimos anos. Né? Eu acho que eu não me expressei muito bem. A gente tem dois quadros diferentes. A gente tem os partidos que hoje fazem parte da coalizão. Você tem os partidos ortodoxos, tá? Aí esses partidos ortodoxos, eles são tradicionais da política israelense, né? Você tem partidos que são ortodoxos, que representam os Sefaradim e que representam os Askenazim. São esses dois partidos ortodoxos que a gente tem hoje na coalizão, o Shas e o Adut Torá. Esses partidos, eles não são de extrema direita. Eles são de direita na questão religiosa, porque são partidos ortodoxos, e são de direita na questão de segurança. Mas na questão econômica, eles são de esquerda, por esses aspectos que eu citei. Então, porque é uma característica da população ortodoxa e ultra-ortodoxa em Israel. Então, os partidos ortodoxos de direita defendem programas sociais e têm uma visão mais fundamentalista, se a gente puder usar o termo, né? Em relação ao conflito, em relação... Enfim, tudo bem. Assim, a diferença dos partidos ortodoxos e dos partidos de extrema-direita, que também são ortodoxos, né? É porque, assim, os partidos ortodoxos, eles não estão querendo legislar na vida né, ou judeus seculares, né, como a gente fala. Então, assim, ou de não judeus no sentido que tem os muçulmanos, tem os cristãos. Então, assim, eles não estão, assim, né, desculpa o termo, mas eles não estão nem aí se o outro judeu lá não quer ser ortodoxo. Eles estão preocupados com as políticas para a comunidade ortodoxa. Então, se a política chegar na comunidade ortodoxa, para ele tá ótimo. Por isso que ele quer estar no governo, ele quer fazer parte da coalizão, porque ele quer ter um ministério lá para ele, porque ele quer legislar para a população ortodoxa. Os de extrema-direita, apesar deles serem ortodoxos, eles querem legislar na vida de todo mundo. Então, eles estão, por exemplo, fazendo projetos de lei que afetam... vou dar um exemplo prático. Existe... acho que... Né, esse exemplo que você deu, esse primeiro exemplo que você deu da tornozeleira, né? Ele foi proposto pela extrema-direita ou pelos ortodoxos? Isso que eu me perdi aqui. Não sei se o ouvinte se perdeu. Sim. Então, o projeto da tornozeleira foi proposto pela oposição. Eu não lembro exatamente o partido que propôs, mas foi uma coalizão, inclusive, de parlamentares mulheres. Então, não era ligado à extrema-direita. Eles propuseram esse projeto pensando nas vítimas de violência doméstica. Perfeito. O que acontece foi que a extrema-direita votou contra. E junto com a extrema-direita, a coalizão inteira votou contra. E eles tinham maioria. Então, o projeto não passou. Então, era uma proposta... Mas aí é que eu me perdi. Eles não... Porque... Por exemplo, tem um discurso aqui da extrema-direita nacional, Tupiniquim, que é o discurso da castração química, esse tipo de coisa, de penalizar o estuprador, né? Então, lá, a leitura foi diferente, a leitura foi contra a proteção da mulher, então vamos derrubar o projeto, é isso? Isso, exatamente. Mas é parecido com o Brasil. Você deve lembrar daquele discurso do Bolsonaro, né? Não tem que ter feminicídio, tem que ter homicídio. Então é nesse caminho que eles estão indo. Então é contra o direito das mulheres, no sentido que feminicídio, que ideia de feminicídio, né? É homicídio. Então é nesse caminho. E aí vai muito nessa linha. Então eles estão fazendo vários projetos de lei contra o direito das mulheres. Então, por exemplo, em Israel, o aborto
é descriminalizado já desde os anos 70, é legalizado desde os anos 2000, e eles querem agir contra isso, né? Então, são esses projetos de lei que eles estão tentando aprovar. Eles, por exemplo, não querem reconhecer como judeus aqueles judeus que não são ortodoxos. Então, por exemplo, judeus reformistas, que é uma linha mais liberal do judaísmo, né? Eles querem que não seja reconhecido como um judeu. Então, por exemplo, conversões feitas no judaísmo reformista não vão ser reconhecidas, né? Então, isso porque você tem um problema em Israel, que é essa junção de religião e Estado, né? Israel não é Estado laico. Então, o que acontece? Por exemplo, o direito, não existe casamento civil em Israel, só tem casamento religioso. Então, para se casar em Israel, você tem que casar na religião, seja judaísmo, islamismo ou cristianismo. Só que dentro do judaísmo, assim como no cristianismo e no islamismo você tem diferentes vertentes, no judaísmo também. E no judaísmo só é reconhecido em Israel que casamento feito na ortodoxia, porque o rabinato central de Israel é ortodoxo. Então, quem não quer casar na ortodoxia, que é a grande maioria, né, dos judeus em Israel, porque os ortodoxos são só 8% da população de Israel. Então, assim, é uma minoria. Só que eles são super representados, né, na política. Quem não quer casar na ortodoxia, ou tem que casar fora de Israel. Então, por exemplo, quem é casado no civil no Brasil é reconhecido em Israel, por conta de acordos internacionais. Mas, ou tem que casar, tem gente que sai do país, vai casar fora. Então, casa na Europa, casa no Chipre e depois volta para Israel e aí é reconhecido. Por conta da pandemia, virou comum casamento por Zoom, casamento por videoconferência. Então, assim, as pessoas têm que achar caminhos ali e, assim, eles já tinham discussões para pensar numa possibilidade de casamento civil em Israel. E agora, com a extrema-direita, essa discussão foi por água abaixo. Então, direito, por exemplo, a comunidade LGBT de Israel conseguiu um ganho no ano passado, que foi aprovar, né, já tinha sido aprovado no passado o direito à adoção, né, para casais, uniões homoafetivas, né, porque casamento não é porque não é feito, né, só se for feito fora de Israel, mas para uniões homoafetivas tem união estável em Israel, então reconhecimento de união estável e possibilidade de adoção por casais, né, homoafetivos, e conseguiram no ano passado a vitória de direito à barriga de aluguel, né, então também uniões homoafetivas, né, casais poderiam ter o direito à barriga de aluguel, que em Israel é legalizado, em Israel é regulamentado. Então, isso são vitórias da comunidade LGBT. Os da extrema-direita querem vetar isso. Então, assim, eles são muito, né, nessa ideia de costumes, né, vamos dizer assim, né, pra gente entender com o Brasil, por exemplo, o governo de Israel, esse governo atual está muito próximo do Viktor Orbán, na Hungria. Então, nessa área de costumes, eles estão muito juntos, e na área econômica, é o discurso que a gente vê no Brasil, do neoliberalismo. Isso sempre o Netanyahu sempre teve com ele, né? Esse discurso neoliberal. Então, é esse casamento, né? Sou liberal na economia, conservador nos costumes. Então, é nessa linha que eles atuam. Então, dentro da coalizão, você também você está dizendo que a extrema-direita está super representada, né? Por essa necessidade do Netanyahu de formar a coalizão, mas então, mesmo dentro da coalizão, vão ter disputas, por exemplo, na pauta econômica, ou não? Sim, com certeza, né? Isso, assim, se aguarda, todo dia tem uma crise, né? Todo dia tem uma crise. Mas eu vou te contar, né, fofocas, né, dos bastidores, de que alguns motivos para essa coalizão permanecer junta, apesar dessas divergências. Como eu te falei, né, o Netanyahu, ele tem inúmeros processos na justiça, né? Existe um outro, que é o líder do partido do Shas, que é o partido ortodoxo, tá? Que não é da extrema-direita, é só ortodoxo. O Aryeh Deri, o nome dele. Ele já foi condenado, ele já tem condenação por suborno e sonegação de impostos. Ele já foi condenado. E aí ele fez um acordo para sair da prisão, fez um acordo que ele não poderia ocupar o ministério, ele não poderia ser ministro. O que acontece? O governo é eleito, ele entra na coalizão, e uma das discussões que colocam obviamente, o partido dele quer o direito a um ministério, né? Essa é a troca que eles fazem para entrar na coalizão. E aí ele queria ocupar o ministério. Ele não só é indicado para ocupar o ministério, como ele é indicado para ocupar 2. Ele se torna ministro de 2, ele ocupa 2 pastas. Na hora a Suprema Corte quis barrar, né? A Suprema Corte chegou e falou, não vai ocupar os 2 ministérios. Ele ameaçou sair do governo, derrubar o governo. E aí não aconteceu nada, aí o Netanyahu fez uma negociação com ele para ele sair temporariamente dos ministérios, e agora ele já voltou para os ministérios. Então, assim, para ele
ele também quer permanecer nesse governo porque ele tem o risco de voltar para a cadeia, né? O outro, o Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir, ele tem acusação, ele tem não só processo de sonegação de impostos, como ele tem processo de racismo. Então, assim, realmente essa coalizão do Netanyahu é uma coalizão de pessoas que têm problema na justiça. Então, para eles, permanecer com foro privilegiado, permanecer no governo, é muito interessante. Então, mesmo com essas divergências, né, eles sabem ali que eles estão amarrados. Então, um precisa do outro, né? O Netanyahu sabe disso também. Por isso que o Netanyahu, ele tem aceitado essas ideias, essas propostas que estão sendo super criticadas, né? Israel está tendo manifestação semana após semana, com centenas de milhares de pessoas nas ruas, todo sábado à noite, contra esse atual governo. E o que ele alega? Ele alega que a maior representação da vontade popular foram as eleições, e que ele ganhou as eleições. Então isso já seria suficiente para dizer que o governo dele tem legitimidade. Então, é isso, esse é o quadro que está desenhado. Que beleza, hein? O cara acha que o Arthur Lira quer problema, que amarração que Israel se encontra. Deixa eu te perguntar, eu te perguntei de passagem antes. Essa extrema-direita, ela tem laços internacionais, como as direitas que a gente vê aqui na América Latina, nos Estados Unidos, essa turma do Steve Bannon, da Atlas Network, ou não? É um fenômeno independente, autônomo em Israel? Não, tem total conexão, né? Principalmente, isso a gente vê, né? E a gente enquadra, né? Agora na minha pesquisa eu estou enquadrando o Netanyahu junto com esses líderes da extrema-direita internacional recente. Então, Bolsonaro, Trump, Viktor Orbán, Narendra Modi. Então, a gente vê que o discurso ele é muito próximo, né? Ele é muito parecido. O discurso da conservador nos costumes, liberal na economia, essas políticas, essas pautas, né, excludentes, o nós contra eles. Esse discurso do nós contra eles é muito forte nesse atual governo em Israel, né? E o eles, né? O nós é o governo. O eles é todo mundo que não se insere dentro dessa visão de homem judeu ortodoxo de Israel. Então todo o resto, e hétero, né? Hétero cis. Todo mundo que é fora desse espectro já não é considerado, é o inimigo, né? É o eles. Então a gente viu isso nas propagandas políticas nas últimas eleições e nas eleições de 2021. Teve propaganda que foi banida pela Justiça Eleitoral de Israel porque era racista, era misógina, então se insere muito nesse discurso dessa extrema-direita internacional. Então, Israel demorou para entrar nesse barco, mas entrou também, e então é muito similar, os discursos são muito similares. Entendi. Agora, a outra parte da pergunta. E o Brasil? O que tudo isso significa para a relação de Israel com o Brasil? E eu sei que você já escreveu sobre essa relação nos governos Dilma e Temer, e acho que, enfim, né, agora você falando aí dessa extrema-direita, a gente teve 4 anos de Bolsonaro aqui, o que isso significa? Então, a gente teve uma inversão agora, né, porque o Brasil tinha um governo de extrema-direita e Israel passou, né, tinha o Netanyahu estava lá, mas ele não estava com os de extrema-direita com ele, né, então ele tinha uma aliança, uma coalizão um pouco mais moderada, e teve o período de 1 ano e meio que não era o Netanyahu, né? Foi o Naftali Bennett, depois o Yair Lapid, com esse governo de união nacional, né? E agora invertemos os papéis, né? Então o Brasil agora tem um governo de esquerda e Israel está com um governo de extrema-direita. E isso afeta, com certeza, as relações, né? Porque, apesar, as relações Brasil-Israel, historicamente falando, né? O Brasil sempre reconheceu a legitimidade da autodeterminação do povo judeu, sempre defendeu 2 estados para 2 povos, isso desde a votação lá na ONU, em 47, e sempre defendeu, independente dos governos, né? O Brasil sempre defendeu a autodeterminação dos povos, ponto, né? Então, não seria diferente em reconhecer Israel e reconhecer a autodeterminação do povo judeu, assim como reconhece do povo palestino. Então, essa posição nunca mudou, independente dos governos de esquerda e de direita que passaram pelo Brasil. A questão é que, durante o governo Bolsonaro, se teve um discurso muito a favor de Israel. E eu digo por que discurso, né? E é proposital isso. Porque quando a gente vai analisar a votação da ONU, a gente vai analisar a política que foi feita, de fato, pouca coisa mudou de Temer para Bolsonaro, tá? Mas o discurso mudou muito. Então, aquele discurso que tem muita influência da bancada evangélica dentro do governo Bolsonaro, né? Que não são todos evangélicos, não quero generalizar, mas dos evangélicos que tiveram lugar no governo Bolsonaro. Então, esse discurso, né? Que é uma visão religiosa mesmo,
de que os judeus precisam ir para Israel para que o Jesus volte. Então, existe essa visão mesmo, né, de parte dos evangélicos. Então, por isso, o Brasil tem que ajudar isso, o Brasil tem que ajudar que Israel seja um país forte, que os judeus vão para Israel. Então, é essa visão. E, com isso, você teve muito discurso. Então, discurso a favor de Israel, dizendo que teve... A Michelle Bolsonaro foi votar nas últimas eleições com uma camiseta com a bandeira de Israel, né? Foi para Israel visitar mais de uma vez. Bolsonaro foi também. Bolsonaro se batizou em Israel, no Rio Jordão. Então você tem toda essa imagem, mas que não é uma Israel de verdade, né? Não é uma Israel de verdade. É uma Israel do século I. Assim, eles têm uma visão de Jerusalém do século I, Jerusalém da época que Jesus viveu. Não é a Israel que existe hoje. Porque quando a gente vai ver pautas, né, eu citei a questão do aborto. Quando a gente vai ver pautas, por exemplo, de direitos individuais, liberdades individuais em Israel, Israel já avançou nessas discussões, o que no Brasil a gente está engatinhando. Então, questão do aborto. O aborto é descriminalizado em Israel desde os anos 70. Hoje é legalizado. A mulher consegue realizar o aborto seguro de maneira gratuita nos hospitais públicos em Israel. Então, ela preenche um formulário e ela consegue realizar o procedimento. Então, é uma discussão que já avançou. A discussão sobre, por exemplo, descriminalização das drogas também é descriminalizado em Israel, né? Se você utiliza, você não vai ser preso, entendeu? Não é legalizado, né? Mas é descriminalizado. Não é crime. Então são questões que já avançaram muito em Israel e que no Brasil a gente nem discute, são completamente tabu no Brasil. Então, assim, mas durante o governo Bolsonaro tinha muito essa imagem de Israel como um país muito religioso, que as pessoas são muito religiosas, e, como eu falei também, questões estatísticas também não é, né? A maior parte dos judeus em Israel não é religiosa. Então, ou se é religioso das vertentes mais liberais do judaísmo e não ortodoxo. Então, são esses estereótipos que no governo Bolsonaro se exacerbaram muito e que não correspondem a Israel de verdade. E aí quando você vai ver, né, a prática, por exemplo, o Bolsonaro prometeu que iria mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Fez isso? Não fez, porque não tinha como fazer. Existem condicionantes que impedem que o Brasil faça isso, e também, em minha opinião pessoal, também não acho que deva fazer isso, né? Mas é aquela questão, o Brasil faz comércio com países árabes, com países muçulmanos, é o maior exportador de carne halal no mundo é o Brasil. Então, o Brasil, mudando a embaixada, né, que aquela questão, né, o Brasil representa quase nada na balança comercial, o Israel representa quase nada na balança comercial brasileira. Então, não tem por que o Brasil se prejudicar com países que compram muito da gente por conta de um país que não tem interferência, quase, né, interferência nenhuma na nossa balança comercial. Então, o Brasil não pode mudar a embaixada em Israel por conta disso, desses condicionantes, desses parceiros econômicos que o Brasil tem e também de forças políticas internas no Brasil. Então, não tem como fazer isso. Então, na esfera do discurso, ficou parecendo, amamos Israel é o máximo, não sei o quê, mas não passou dessa esfera do discurso, mas que é um discurso da extrema-direita. Essa extrema-direita nova, né, que não é a extrema-direita do século XX, essa extrema-direita do século XXI, ela tem um discurso filosemita, que é o contrário, né, de antissemita, é um discurso de amar os judeus, amar Israel, e que na minha visão, enquanto pesquisadora do tema, esconde um antissemitismo. Tá? A Hungria, saíram dados recentes agora do como o antissemitismo aumentou na Hungria, e aumentou também no Brasil, apesar do discurso do governo ser um discurso de filosemita, um discurso de amar Israel, amar os judeus, enaltecer e tudo mais. Isso não muda a prática, que é um governo de extrema-direita. Os governos de extrema-direita são racistas e também são antissemitas. Antissemitismo é uma forma de racismo. Então, não tem como escapar disso, apesar do discurso. Mas por que defende Israel? No caso do Brasil, especificamente, tem essa questão da influência da bancada evangélica no governo, né? E essa visão religiosa de Israel. Nos demais governos, então, quando a gente vê, principalmente Hungria, Polônia, é uma visão de que Israel seria um projeto de país que tem uma junção étnico-religiosa, né? E há essa discussão de etnia húngara, etnia polonesa muito forte nesses governos de extrema-direita da Europa. E também o aspecto, né, anti-árabe, né? Então, vem Israel como inimigo dos árabes, né? Israel como a última fronteira do Ocidente em direção ao Oriente Médio, em direção aos árabes. E esses países, né, Polônia, Hungria especificamente, tiveram políticas anti-imigração muito forte, anti-imigração
imigrantes sírios, né, por conta da guerra na Síria, que gerou uma crise dos refugiados na Europa. Então, esse discurso anti-imigrante, anti-árabe, né, anti-muçulmanos, eles vêm refletindo isso em Israel, né? Então, por isso, Israel acaba sendo esse exemplo a ser seguido. Mas, novamente, muito desse discurso é para atender os interesses, né? Não é um discurso de fato, como eu falei, o antissemitismo ele não deixou de existir nesses países, pelo contrário, a gente viu um aumento do antissemitismo, porque é o que a extrema-direita faz, é como a extrema-direita opera, né? Ela opera nessa esfera do racismo também, né? Então, o antissemitismo como uma forma de racismo dentro desse quadro. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. את העבר אנחנו מכירים, חלקנו אפילו עוד זוכרים, לרגעים זכורים אחרי תום הנאומים, כבר נצמדנו כולנו כאחד למקלטים, עד שהגיע לאוזננו המסר, ונותרנו בלי אומר או מילים, ובמבט מעט מושפל נשאבנו שוב למעגל של נפצעים ומלקקים ונפצעים ומלקים כמו גל. Muito esclarecedor e muito profunda a sua análise, Karina. Mas eu deixei uma pergunta fácil aqui para o final, que é o que tudo isso significa, o que toda essa conjuntura política em Israel significa para o conflito Israel-Palestina? É uma situação complexa, né? Porque até inclusive uma situação que mês passado, agora em maio, eu fui para Israel, fui participar de um seminário acadêmico, e foi durante a semana que eu estava lá que o governo está passando por essas crises, as manifestações ainda estão acontecendo, a crise política, né, o cerco está se fechando para o governo por conta dessas reformas. Eles querem aprovar uma reforma do judiciário que basicamente acabaria com a divisão de poderes em Israel. Toda decisão da Suprema Corte israelense poderia ser derrubada pelo legislativo, pela Knesset. É bem a la Hungria mesmo, né? Isso, exatamente. Se basearam totalmente na Hungria. E é o que acontece, né? Você sabe, eu citei, né? O sistema parlamentarista, o executivo, ele é a maioria do parlamento. Então, a Suprema Corte estaria subjugada ao executivo. Então, você não tem divisão de poderes, acabaria com qualquer ideia de democracia em Israel. Então, essa reforma que está levando ao maior protesto da população israelense. Então, a crise política está muito forte no governo do Netanyahu, e ele, assim, né? Ele precisa mudar o foco, né? Ele precisa tentar salvar ali o seu governo. E em um tema que os israelenses apoiam muito o Netanyahu, não todos, obviamente, né, uma maioria, apoia muito o Netanyahu, é na posição dele frente à segurança. Eles veem o Netanyahu como um líder político forte que pode proteger Israel. Então, aí olha a manobra que, assim, em Israel as pessoas não discutem dessa forma, tá? Mas que eu, como analista e vendo de fora, consigo observar. Então, na semana que eu estava lá, fiquei lá 10 dias, na semana que eu estava lá, ele lançou uma operação contra a Jihad Islâmica em Gaza. Porque Gaza, o governo de Gaza é o Hamas, mas tem um outro grupo dentro de Gaza que é a Jihad Islâmica, que inclusive é inimiga do Hamas, mas é um grupo menos poderoso politicamente que o Hamas dentro de Gaza, mas que também lança ataques contra Israel. O governo, então, de Israel resolveu lançar um ataque à Jihad Islâmica. Naquela semana não tinha acontecido nada, não estava tendo mísseis, não tinham lançado foguetes, nada. Eles resolveram lançar esse ataque à Jihad Islâmica para matar o líder da Jihad Islâmica. Por que naquela semana específica? Porque a crise política, né? Ele está sofrendo muito internamente, então ele precisava criar uma forma de distração externa para diminuir a crítica que ele está recebendo internamente. Então ele fez esse ataque, obviamente revidaram. Menos de 24 horas foram mais de 100 foguetes que lançaram de Gaza para Israel. Chegou a ter sirene em Tel Aviv, que é um pouco mais ao norte. Então quando chega em Tel Aviv, a situação realmente é preocupante. Então assim, mais de 100 foguetes em um dia, foram 4 dias até o cessar-fogo, e Israel revidando, e assim, aquilo. E aí tem que entender, né, a questão da política interna e a política externa, essa relação dos jogos de dois níveis, né, já diria o Putin. Né? Internamente para o Netanyahu é bom, porque a população fica com medo, aquelas pessoas que vivem na fronteira com Gaza, perto ali em cidades próximas a Gaza, vivem em dias de terror, porque é sirene e explosão o dia inteiro, e acabam defendendo o Netanyahu, que é o Netanyahu ataca, o Netanyahu
Netanyahu revida, né? Não é como os outros governos que ficam, não, mas ficam tentando minimizar, né? O Netanyahu vai lá e ataca. Então, assim, nessa visão, pro Netanyahu é bom, porque aí as pessoas, não, realmente, o Netanyahu não pode sair do governo porque ele protege a gente, ele é o único que nos protege. E essa fala, ela é tão real que o Netanyahu, nas propagandas políticas dele, ele usa isso. Eu sempre cito essa propaganda política dele, porque parece ridículo, mas é verdade, as pessoas podem procurar no YouTube. Ele fez uma propaganda política numa campanha eleitoral de 2015, que chamava Babysitter, fazendo analogia a babysitter. E aí ele chega, assim, na porta, tem um casal se trocando pra sair, esperando a babá. Aí toca a campainha, abrem, é ele, é o Netanyahu. Aí os pais ficam, né, nossa, no casal fica assim, meu Deus, o primeiro-ministro, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu vim cuidar das crianças. Então é essa mensagem que ele quer passar, que ele cuida das crianças. Ele fez uma outra propaganda política também, que ele tá na praia, a praia em Tel Aviv, e aí ele tá lá defendendo, né, ele tá lá como defensor, ele é o salva-vidas, né? E aí ele tá lá como defensor e ele fala, eu vou proteger as pessoas. Então, esse é o discurso que ele tem. Então, ele se utiliza do conflito com a Palestina ele alimenta o conflito, né? Então, assim, ele faz aumentar o conflito porque para ele, politicamente, é favorável. Só que ele não ignora, ele ignora isso, não é que ele não sabe, ele sabe. Mas, externamente, no cenário internacional, ele perde. Porque, assim, se a gente fala, né, a famosa frase, a guerra de narrativas. Da guerra de narrativas, Israel perde todas as vezes no conflito com a Palestina. Por quê? Porque é evidente, quando Israel lança, mesmo que Israel sofreu, né? Israel teve 100 foguetes lançados em um dia, as sirenes tocando. Israel tem um sistema de defesa que, desses 100 foguetes, menos de 5% atingem o solo, né? E teve, acho que, se não me engano, foram 2 pessoas que morreram, que é uma fatalidade, mas foram 2 pessoas que morreram. Do lado palestino, eles não têm essa defesa, pelo contrário, né? Eles não têm defesa alguma. Então, o que acontece? Israel lança o ataque, mesmo que é um ataque direcionado, eles sabem que naquele prédio está lá as células da Jihad Islâmica. Bom, só que Gaza é uma cidade que tem uma alta concentração populacional num espaço muito pequeno de terra. Então, cai um prédio, matam 300 pessoas. E aí, na mídia internacional, vão noticiar, e aí noticia, 300 palestinos morreram, 2 israelenses morreram. Então, assim, para analisar, e aí a dificuldade de ser analista dessa situação, é entender que, sim, a população israelense, se você mora em Sderot, que é uma cidade do lado de Gaza, e tá lá, foguete, você tem que parar a sua vida, você tem que ficar num bunker o dia inteiro, no meio da noite, você sai da sua cama para ir para um bunker, ouvindo a explosão, você fica com medo. Eu imagino que deve ser uma vida muito difícil. E aí você pressiona o governo para fazer alguma coisa. Mas, os lados palestinos, eles nem defesa têm. E aí, quando atinge um ataque israelense, 300 pessoas morrem. Para a imagem de Israel no exterior, não tem quem defenda. Não tem como defender uma situação dessa. Então, é uma situação complexa no sentido que é ruim para os israelenses, mas é pior ainda para os palestinos. Mas o Netanyahu, ele ganha politicamente nesse processo. Então, ele já fez isso outras vezes, né? Desses danos que ele está no poder, ele já fez isso algumas vezes, né? Toda vez que vai ter alguma ameaça ao governo dele. Agora a ameaça é mais grave, que a crise está mais profunda, né? Mas em 2021, se eu não me engano, antes das eleições de 2021, ele resolveu, que é sempre que acontece lá na esplanada das mesquitas em Jerusalém, onde tem o Domo da Rocha. Ele vai lá e ele resolve, vamos fazer agora vai ter o Ramadã, vamos aqui fechar, não vai deixar os palestinos, os muçulmanos rezarem. Ele faz isso para provocar. Aí provoca, aí tem uma revolta, aí para ele utilizar na narrativa dele, olha só como os palestinos são irracíveis, olha só, eles que causam o distúrbio, eles que causam, porque aí ele ganha politicamente nesse processo. Então, é realmente uma situação que, para o conflito Israel-Palestina, é o pior dos casos. Tanto que, por isso que eu comecei falando, que quando o Netanyahu assume em 96, pela primeira vez, não é por acaso. Ele assume depois do assassinato do Yitzhak Rabin, que foi o responsável por assinar os acordos de Oslo, que assinou o primeiro acordo de uma paz com os palestinos. E ele é assassinado por um extremista, né, um judeu israelense de extrema direita, que assassina o Yitzhak Rabin, né, com um tiro. E aí, logo depois, quem ganha as eleições é o Netanyahu. E no mesmo dia que o Yitzhak Rabin estava fazendo o comício dele em Tel Aviv, ele estava em Tel Aviv, num outro bairro, fazendo um comício dele, falando mal do Yitzhak Rabin. Então, assim, ele inflou a extrema-direita também nos anos 90. E aí, quando ele assume o governo, os acordos de Oslo, ele até se reúne com Arafat uma vez, mas os acordos eles não seguem.
Quando ele sobe ao poder de novo em 2009, ele não faz nenhum acordo com os palestinos, não tem nenhum acordo. Em 2009 até hoje, não teve, durante o governo de União Nacional, eles até teve uma reunião do Naftali Bennett com o Mahmoud Abbas, mas durante o governo Netanyahu, nada. E o que o Netanyahu alega? Ele alega que não tem parceiros do lado palestino para negociar, porque o Hamas é terrorista, aí não negocia com terrorista. O Hamas é governo de Gaza. Então a Autoridade Nacional Palestina, que deveria ser o governo da Palestina, é fraca, porque não representa todos os palestinos, uma vez que eles não são governo de Gaza, né? Eles só são governo da Cisjordânia. Então, o Netanyahu se utiliza desse argumento para não negociar com os palestinos. E, ao mesmo tempo, não é que ele não faz nada. Pelo contrário, ele ataca, ele provoca, ele constrói os assentamentos. É aquilo, os assentamentos não surgiram no governo do Netanyahu, nem no governo da direita. Os assentamentos surgiram no governo da esquerda. Mas, durante os anos do Netanyahu, e tem estudos disso, os assentamentos só aumentaram. Não só o número de construções, né, de cidades mesmo dentro da Cisjordânia, como também o número de pessoas, porque há uma política do governo que incentiva as pessoas a morarem lá do ponto de vista econômico. Então, o imposto é mais barato, o custo de vida é mais barato, aí ele constrói uma estrada maravilhosa que liga o assentamento a Tel Aviv, então a pessoa vai e volta em menos de uma hora, então ela trabalha em Tel Aviv e mora no assentamento, e Tel Aviv foi eleita a cidade mais cara do mundo para se morar, mais cara que Nova York, mais cara que Londres. Então, obviamente, a pessoa tem a possibilidade de morar numa cidade construída, ótima, muito mais barato na Cisjordânia, a pessoa vai morar. Então, é uma discussão, é muito complexo. E agora você tem mais de 500 mil de israelenses que moram na Cisjordânia. Como é que você desocupa essas pessoas de lá? E pessoas que moram, tem gente que mora lá desde 67, que foi quando quando começou a ocupação ilegal na Cisjordânia. Então, é uma situação que pro Netanyahu é aquilo, ele quer se manter no poder. E não interessa, ele vai fazer aliança com quem ele tiver que fazer aliança para se manter no poder. E para ele tem a questão própria, pessoal dele, que é querer o poder e também as acusações de corrupção que ele tem, que ele quer se safar da justiça. Ele tem também para se manter no poder, precisa negociar com a extrema-direita, então ele tá deixando a extrema-direita fazer o que quiser, porque ele precisa, se ele barra a extrema-direita sai da coalizão, ele perde o governo, e aí, será que ele vai conseguir, numa próxima eleição, ele vai conseguir formar governo? Não se sabe, né? Tem a chance de não conseguir. Então ele precisa fazer de tudo para se manter no poder, e é uma situação que realmente, é muito complicada. Se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei te dizer, mas se a reforma passar, essa reforma do judiciário, acabou a democracia israelense. Eu sei que tem pessoas que dizem que Israel não é uma democracia, há discussões teóricas sobre isso, mas que se a reforma passar, realmente não vai ser democracia. Acabou mesmo, acabou totalmente. Falam de se tornar uma teocracia, falam que, por exemplo, Israel está no caminho do Irã, de se tornar uma teocracia, de se tornar um país fundamentalista religioso, e com uma população que a maioria não é fundamentalista religiosa. Então, é uma situação pior ainda. E aí uma situação que os palestinos tende só a piorar, sem negociações, expansão dos assentamentos, expansão da violência, principalmente em Gaza, né, mas também na Cisjordânia. Então, e para os árabes israelenses, né, para os cidadãos árabes de Israel, porque foi um dos líderes da extrema-direita, o Smotrich, que é líder do outro partido de extrema-direita, foi ele que, na plenária do parlamento, disse morte aos árabes. Então, esse é o quadro que se tem, né, contra todas as minorias, inclusive aos árabes israelenses, que são os cidadãos de Israel, né, fora os palestinos dos territórios ocupados. מטירה מבני ברק מלב המדבר ירושלים או סתם איזה כפר פותחים את הפה כי זה מה שנשאר וואי אוי 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 כולם רצים אחרי השטרות איך נשארתי בלי דירות קרות אם גם אתם מחפשים את התשובות כאן במחצית מוזג לי הכוסית איפה המצית? מדבר פרסית שומע לועזית צנחתי כמו עזית למה עוד פעם להסית לפני התחזית Olha, Karina, eu quis evitar polêmica quando eu te perguntei do discurso do Holocausto, né, do vitimismo do Holocausto, mas acho que eu vou chamar esse episódio de A Teocracia Israelense, ou Israel no Caminho do Irã. Mas que eu gostei muito da sua análise e gostei muito como você amarrou esse final, né? Porque a gente fala do conflito, mas você não consegue falar do conflito sem a política interna e a maneira como o Netanyahu está na mão agora de cada vez mais de grupos pequenos, de extremistas, e enfim, acho que a sua análise ela faz muito sentido, né? Como o conflito ele é utilizado instrumentalmente como um instrumento de política
política doméstica e não como instrumento de política externa a despeito, né, de todo o sofrimento do povo palestino e de parcelas do povo judeu também. Mas queria te agradecer muito, Karina. Acho que foi uma análise muito profunda, muito bem fundamentada. A gente vê na sua fala, né? Você está fazendo isso há muito tempo, conhece a região, já visitou algumas vezes. Queria te agradecer muito a participação aí. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender muito com esse papo. Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha conseguido, né, realmente me fazer entender que o cenário é muito complexo, envolve, né, a história. Eu adorei participar e espero que gostem. Bomba. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.